é Jean-Jacques Fontaine, sou jornalista, aposentado, nasci em Genebra, na Suíça, e moro aqui no Brasil há 2 anos e meio, depois de ter uma relação de ida e volta entre a Suíça e o Brasil de mais de 25 anos. Então, depois de 20 anos, depois eu fiquei 20 anos na Suíça, mas sempre viajando para cá, porque uma mulher brasileira tem família aqui, então é um pouco como os imigrantes lá na Europa, que você não tem escolha, na época de férias você vai no país do outro. Então a gente, cada ano, cada 2 anos, a gente vinha aqui, se bem que tem uma familiaridade bastante grande com o país. E há 2 anos e meio agora, início de 2007, decidimos voltar a nos instalar aqui, porque eu me aposentei da televisão suíça e eu me esforço de explicar isso para lá, que não é mais esse país da samba, do folclore e da inflação, mas que hoje é realmente uma potência, é a 10ª potência do mundo, hein? E as pessoas lá na Suíça têm que entender isso. E entrei em contato, um pouco por acaso no início, com uma ONG aqui, que estava ligado a radiocomunitárias no Brasil, o movimento das radiocomunitárias. E conversando com o responsável dessa ONG, que é uma figura histórica do movimento das radiocomunitárias aqui no Brasil, ele me perguntou por que não ajudaria a fazer uma formação profissional desses locutores de radiocomunitárias que não têm formação profissional. Muitas vezes são pessoas humildes, pobres, que vêm do bairro mesmo, da favela, onde tem o rádio. Às vezes nem sabem ler nem escrever, que é um paradoxo para fazer jornalismo, mas conseguem também. E eles não têm técnica. E como aqui a formação para virar jornalista tem que passar pela universidade, essas pessoas não têm nenhuma chance de poder se formar. Então eu pensei, por que não fazer um programa para ajudar a formar tecnicamente essas pessoas, de um lado para eles aprender um pouco dessa profissão, já que estão fazendo coisas na rádio comunitária, mas do mesmo tempo para melhorar a qualidade da rádio comunitária, para que esse rádio consiga fazer um pouco de informação local, em torno, porque esses rádios passam músicas, passam mensagem das pessoas um para o outro. Quando fazem informação, pegam o que tem na internet e falam do Paquistão, da Amazônia, etc., mas não falam do entorno da rádio, da vida cotidiana da gente. Então, a ideia é ajudar eles a poder fazer reportagem, convidar pessoas a fazer informação sobre o bairro. Né? E então, depois a gente pensou isso, eu entrei em contato com um colega da televisão suíça, que também pensou um pouco, fez uma experiência na África e na Honduras, e a gente montou um curso de capacitação intensivo. São 5 dias intensivos, seguidos, das 9 da manhã às 5 da tarde, para 40 pessoas, que é 20 pessoas por semana, só de exercícios práticos. E, bom, eu fui catar dinheiro para esse projeto, e eu consegui dinheiro da cidade de Genebra, que se interessou, de uma comuna perto da cidade de Genebra, que é a minha comuna onde morava, que se chama Cartigny. Depois a embaixada aqui da Suíça no Brasil, em Brasília, se interessou no projeto, entrou. A Unesco também se interessou, entrou. A televisão suíça romande também entrou, porque meu colega continua trabalhando lá na televisão, eu sou aposentado, mas ele não. Então eu consegui juntar mais ou menos o dinheiro necessário para fazer um programa de 3 anos de formação de 240 locutores de radiocomunitárias nas principais cidades do Brasil, para eles conseguir fazer essa informação local, ter essa técnica básica da entrevista, da reportagem de rua, de construir um boletim de informação, de fazer a mediação de um debate, e tudo isso. Evidentemente, você aprende cada dia, quer dizer, conhecendo essas pessoas, a vida deles, visitando os rádios, etc. Eu com certeza que hoje, por exemplo, sou um bom conhecedor da problemática das favelas, da vida cotidiana das pessoas, andei muito nas favelas, eu sei muito bem do que se faz, então aprendi muito sobre a vida das pessoas de lá, como que
que são as estruturas de cidadania, de vida cotidiana, econômica, de transporte, tudo isso. Isso aprende, claro, é verdade, enriquece. Então, quando casei com minha mulher atual, ela tinha um filho brasileiro e eu tinha uma filha na Suíça. Ela veio com seu filho na Suíça, que ainda continua lá, então que fez os estudos lá, mas que também está como nós, entre os dois países. E a gente tem uma terceira muito mais jovem, porque os dois grandes têm 30 anos, muito mais jovem, que tem 14 anos, que nasceu aqui no Brasil na época, mas que ficou na Suíça até há 2 anos atrás, mas que está aqui agora conosco. Então, também são filhos dos dois lados, sempre. A minha filha também, que ela é a única que é completamente suíça, mas ela fala português também, ela vem muitas vezes aqui, tem laços aqui também, então todo mundo está atravessando sempre o Atlântico. Então, para mim, é indissociável. Eu não posso imaginar minha vida sem ter essa relação e essa permanência no Brasil e na Suíça. Sou uma pessoa muito feliz.